Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda na Palavra. Hoje nós vamos citar o trecho bíblico de Mateus capítulo 21, versículos 33 a 45. É uma parábola já conhecida por todos, mas eu vou começar lendo a sua parte final, verso 45. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus, a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Queridos, eu imagino que vocês sejam conhecedores dessa parábola, a parábola dos lavradores maus. Conta-se a história de que o dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor e arrendou essa terra para alguns lavradores e acabou se distanciando para um lugar bem distante, onde foi morar. E quando chegou o tempo da colheita, ele enviou os seus servos a fim de receber a parte da colheita que cabia ao proprietário da terra. Os lavradores agarraram os servos e espancaram um deles. Mataram um outro e apedrejaram um terceiro. É exatamente isso que o povo de Israel fez com os profetas, aqueles que Deus havia enviado para prepará-los para a colheita final. Por final, nessa parábola, o dono da propriedade decide não mais enviar nenhum servo, ele decide enviar o seu próprio filho, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar e vão agir de forma correta com ele. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram e o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: eles o matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão a sua parte depois de cada colheita. Queridos, o Senhor enviou o seu Filho a este mundo, Jesus Cristo, para preparar a humanidade para a sua colheita, mas os homens lançaram mão do Filho de Deus, o proprietário deste mundo, e o mataram numa cruz. E inclusive disseram a Jesus, antes disso acontecer, que quando o dono da propriedade voltasse, ele mataria cruelmente aqueles lavradores maus e providenciaria novos lavradores. Lá no versículo 45, Jesus diz: eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. A nação de Israel deixou de ser a nação privilegiada, a nação que era detentora do Evangelho. E o Evangelho foi dado para quem? Foi dado para os gentios. Foi dado para mim e para você. Agora nós somos os representantes de Deus neste mundo. Nós somos sal, nós somos luz. Nós somos aqueles que podem abençoar o mundo envolto em trevas. E aí? Como você tem vivido este privilégio? Como você tem lidado com essa bênção que Deus te concedeu? Que eu e você possamos nos gastar preparando o mundo para o breve retorno de Jesus. A primeira vez ele veio como um bebê que nasceu numa manjedoura e terminou a sua estada aqui conosco sendo cravado numa cruz. A segunda vez ele virá com poder e grande glória, sentado num trono sobre as nuvens dos céus, acompanhado com todos os anjos que virão tocando trombetas. E o que faremos? Nós vamos preparar outras pessoas. Nós não queremos o céu só para nós.
As portas do céu estão franqueadas, estão abertas a todos aqueles que fizerem de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos morar lá conosco? Me permite orar com você? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pelas parábolas bíblicas. De forma tão simples, elas nos explicam a tua vontade, o teu desejo, os teus planos e os teus sonhos para a nossa existência. Obrigado porque, mesmo sendo gentios, hoje nós somos detentores do Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos viver à altura deste Evangelho e que nós possamos pregar a Ele para todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Nos use como teus mensageiros. É o que nós te pedimos agradecidos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês.